Olá, bom dia, bom dia! Estamos aqui de volta com mais um propósito de devocional, estudando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Estamos vendo sobre a ansiedade e hoje nós vamos aprender um pouquinho com Jesus. Mas antes de eu chegar na parte principal, falando sobre Jesus, eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, abrisse em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Fala assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, às vezes a pessoa passa por uma tentação e a pessoa fala: Deus está me tentando. Ei, Deus não tenta ninguém pelo mal, não. A palavra de Deus nos ensina que o homem é tentado pela natureza humana. Quando Adão e Eva eles pecaram, ele deu lugar para Satanás em sua vida, no físico, na sua carne. E ali entrou o pecado, ali entrou a tentação. Em Tiago fala que nós somos tentados, enredados pelos nossos próprios desejos, pelos desejos da carne. E aí aqui diz: não veio sobre vós tentação, senão humana. Irmã Dani, a carne é fraca, sim, mas a palavra de Deus nos ensina que o espírito está pronto. Não fique na fragilidade da carne, onde há tentação, mas fortaleça o teu espírito na oração, na leitura bíblica, na comunhão com Deus. E diz aqui, ó: a tentação é humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais então suportar. Então a palavra de Deus diz que nós somos tentados pela natureza humana, frágil do ser humano, mas que Deus é fiel. Em meio à tentação, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo presente, a mão de Deus continua estendida para nos ajudar, para nos socorrer. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, orar para que o Pai nos livre de todo mal, e nós temos que fazer essa oração: Senhor, me livra, me guarda, eu não estou vendo perigo, mas me guarda, eu confio em Ti. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar, passar por um problema, uma tribulação, algo além das nossas forças, mas que diz o quê? Que Deus preparará o escape, uma saída para que nós possamos enfrentar, para que nós possamos então vencer. Olha que coisa forte. Talvez você diga assim: irmã Dani, eu tô ansioso, irmã Dani, eu tô preocupado com o futuro, com o dia mau, irmã Dani, eu tô passando por tribulação. Ei, Deus é fiel. Se a luta é grande, tem uma saída preparada para você. Busque a Deus e Deus vai te mostrar o caminho. Lá em Hebreus capítulo 4, coloca aqui por favor para mim nos comentários, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15, falando sobre Jesus, e nós temos que aprender com Jesus, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, presta atenção nisso, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Ele ganhou um corpo, ele veio em carne e ele ficou sujeito ao ambiente físico igualzinho a mim e a você.
ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, ele chorou a perda do seu amigo. Jesus, ele se fez homem, e se fazendo homem, ele ficou ali limitado à carne física, igualzinho a nós. Então, às vezes, a pessoa passa pela luta e ela olha para Deus e olha para Jesus e fala assim, Deus não entende, porque eu sou fraco e Deus é todo poderoso. Pois é, mas Jesus, ele se fez homem e ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Jesus, ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado a se entristecer, ele foi tentado a se irar, ele foi tentado em todas as áreas da sua vida. Mas aqui diz o quê? Que ele venceu todas as tentações, ele se manteve santo e perfeito, ele venceu todas as tentações, e ele vencendo todas as tentações, ele está pronto para nos ajudar. Então, o escape que Deus tem para nos dar na tentação, que escape é esse, irmã Dani? É este sumo sacerdote, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que está à destra de Deus Pai, orando, intercedendo por nós, para que nós passemos por toda e qualquer luta. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando o desespero vem, quando a tribulação é maior, muitas vezes parece que você não vai aguentar, você não vai suportar. Você não está sozinho. Jesus Cristo está contigo. Ele está orando, intercedendo para que você tenha força, para que você permaneça, para que você veja a saída que Deus está preparando, o escape que Deus está preparando. Então, olhe para Jesus como Filho de Deus, perfeito, o Verbo, a palavra, aquele que existia antes de todas as coisas, mas também aquele que se fez homem, aquele que levou, ele sentiu as nossas dores, as nossas enfermidades, ele sentiu o nosso pecado. E pegando essa parte da natureza de Jesus, nós estamos vendo sobre a ansiedade, e nós vimos que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada. E você vai ver aqui, vamos abrir a nossa Bíblia, em Marcos capítulo 14, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, deixa aqui nos comentários, você vai ver aqui quando Jesus ele passou pela angústia. Irmã Dani, Jesus passou por um momento de angústia? Sim, Jesus passou por um momento de angústia. E como Jesus agiu? Como Jesus reagiu? Esta palavra, eu quero que você pense, você medite, você encha o teu coração o dia todo aprendendo com Jesus, aprendendo o exemplo de Jesus. Olha só, Marcos 14, versículo de número 32, e diz: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Então, nesse momento, Jesus foi para o Getsêmani, e aqui estava próxima a hora da crucificação. Jesus conhecia a vontade do Pai. Jesus sabia qual era a missão quando ele recebeu um corpo, quando ele se fez carne. Ele sabia que o propósito dele era ir para a cruz, era morrer em nosso lugar, era carregar as nossas dores e enfermidades, era pagar o preço pelo nosso pecado. E quando Jesus, ele viu que a hora estava próxima, que estava chegando o momento, ele ficou preocupado. Versículo 33 diz: E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Como é que Jesus ele ficou? Ele ficou angustiado no coração. O que é a ansiedade? O que é a angústia? É o pavor pelo futuro. Pavor de coisas que nós não sabemos que vai acontecer, ou até mesmo o pavor de coisas que nós sabemos que vai acontecer. Quando Jesus ele sentiu que estava próximo, quando Jesus ele se sentiu angustiado, qual foi a atitude dele? Jesus ele foi para a oração. A palavra de Deus diz: não ande inquieto por coisa alguma. Pelo contrário,
ore, leve as tuas necessidades, os teus pedidos diante de Deus. Jesus, no momento da angústia, ele foi para a oração. O que mais que Jesus ele fez? Ele chamou três discípulos, 3 amigos dos mais íntimos para compartilhar com ele aquele momento. Pedro, Tiago e João. E foi para a oração com eles. E aí, Jesus ele diz assim no versículo 4, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus sabia tudo que ele passaria. Irmã Dani, o que Jesus passou? Jesus ele foi humilhado. Jesus ele foi chicoteado por chicotes romanos. Os chicotes romanos eram de tiras de couro e na ponta tinha pedaços de ossos. Cada chicotada que Jesus levava, que batia na sua carne, aquele osso tirava pedaço de pele, pedaço de carne. Se você quiser ler o Salmo 23, o Espírito de Deus leva Davi a escrever o Salmo 22, Salmo 22. O Espírito de Deus leva Davi a escrever o Salmo 22. E ali diz que os ossos estavam expostos, os ossos estavam contemplando o céu. A carne de Jesus estava aberta. A palavra de Deus diz, usa a palavra moído. Jesus ficou desfigurado na cruz, não havia parecer, não havia beleza. Ele estava roxo, ensanguentado, ele estava aberta a sua carne e ele passou isso por nós. Cravaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. A palavra de Deus diz que arrancavam a sua barba unhada. Você, homem que está me assistindo, você já teve a experiência de fazer a barba com cera quente? Dói muito. Imagina arrancar a barba unhada. A barba de Jesus foi arrancada a unhadas. Ele apanhou, ele foi pregado, colocaram, nos seus pulsos, nos seus pés, pregos e o pregaram na cruz. E além de toda esta dor física, ninguém gosta de passar por dor. Ninguém gosta de sangrar. Ninguém gosta de estar ferido. A pior angústia de Jesus naquele momento da crucificação foi que Jesus ele provou a nossa separação. Jesus ele sempre foi íntimo de Deus. Ele dizia, eu e o Pai, nós somos um só. Desde o princípio, desde a origem, desde o começo, aquela unidade perfeita, o Pai e o Filho. O Filho vindo para a terra, o Filho não se separou do Pai. Jesus estava em constante oração, pregando, falando, vivendo, falando do Pai. Mas na cruz, ele não pôde nem chamar Deus de Pai. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus foi desamparado naquele momento? Porque o pecado do homem faz separação entre o homem e Deus. Jesus estava levando o pecado da humanidade toda. E naquele momento o Espírito de Deus foi desconectado de Jesus. Os dois se afastaram por causa do pecado. E Jesus provou essa angústia. Jesus provou esse desespero de estar longe de Deus, de estar longe do Pai. E ele angustiou-se. Mas ele passou por tudo isso para nos dar a salvação. Para que hoje nós não vivamos longe, para que hoje nós não venhamos nos distanciar do Senhor. Então, aprendendo com Jesus que foi tentado, aprendendo com Jesus que teve que enfrentar a ansiedade. O que Jesus fez? Jesus orou, Jesus compartilhou com os seus amigos, chamou amigos de oração. E o que mais que Jesus ele fez? Versículo 36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Lembra aqui do nosso devocional, reconhecendo a soberania de Deus? O ansioso, ele tenta resolver tudo. O ansioso, ele não sabe como vai acontecer, Mas Deus não nos chamou para ser ansiosos.
Deus nos chamou para confiar. Jesus reconhece, Deus pode todas as coisas. Para Deus tudo é possível. E ele diz, afasta de mim este cálice. Se não for possível, seja, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Olha só. Então, naquele momento, Jesus ele se sujeita à vontade de Deus. Ei, pessoal, no momento de ansiedade, ore. Ore, esvazie o teu coração à vontade de Deus. Esvazie o teu coração na presença de Deus. Mas não esvazie dizendo, Deus, eu quero que seja assim, 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 Senhor, faz assim. Não. Coloca a tua vida para viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus precisava passar por tudo isso. Por quê? Porque a recompensa viria. E ele se sujeita à vontade de Deus. E aí nós aprendemos o que diz em Hebreus capítulo 12. Nós sabemos que Jesus precisava passar por isso. Disso dependia a nossa salvação. Disso dependia que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo chamados filhos de Deus, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada. E sendo aprovado em todas as tribulações e tentações, ele está hoje à destra de Deus, ele foi promovido como nosso intercessor e ele está pronto para nos ajudar, para nos preparar um escape, porque essas coisas não serão mais fortes do que nós, porque quem nos fortalece é o nosso Deus. E aí nós vimos que Jesus orou, Jesus compartilhou ali com os seus amigos. E agora Hebreus 12, 2, coloca aqui nos comentários. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz, olhando para Jesus. É para Jesus que nós temos que olhar. Se você olhar para o homem, você vai achar que é normal você andar por aí ansioso. Ah, a ansiedade é o mal do século. Todo mundo está ansioso. Todo mundo está tendo crise de ansiedade. Gente, está uma modinha. Infelizmente, é muitas pessoas. A minha filha estudando, ela disse que tem umas 4 colegas que tem crise. Uma tem crise, a outra vê ela tendo crise, também tem crise. As 4 começam a ter crise ao mesmo tempo. E o professor não consegue dar aula, o pessoal não consegue estudar, tem que parar tudo ali. Então, tá muito comum. Se você olhar para o homem, você vai achar que isso é normal. Mas nós vimos aqui nos nossos devocionais. Nós não nos amoldamos a este mundo. Parece que é bonito dizer que a pessoa está ansiosa. Parece que é bonito a pessoa dizer que tem crise de ansiedade. Que consulta ali com psicólogo, psiquiatra. Não estou menosprezando isso, não é isso que eu estou fazendo. Deus colocou um médico para realmente tratar. Mas você não pode se acomodar, achar que isso é bom, achar que isso é normal. Não olhe para essas coisas naturais. A palavra de Deus nos ensina, olhando para Jesus. Jesus enfrentou um momento de angústia, mas ele foi para a oração. Ele foi para a presença de Deus. Então, olhando para Jesus, nós aprendemos com ele a vencer como ele venceu. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus tinha fé em Deus. Ele confiava que Deus era soberano, que a vontade de Deus ia se realizar e que a vontade de Deus era melhor. E aí diz assim, ó, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. De que maneira que Jesus pôde suportar aquele momento de cruz? Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus não colocou os olhos dele naqueles que xingavam, naqueles que agrediam, nos homens violentos, nos homens maus, como diz no Salmo 22, que a multidão pareciam fortes touros de Bazã, querendo a sua morte, bufando violentamente. Jesus viu isso, mas Jesus não colocou os olhos, não fixou os olhos nisso.
Jesus não focou naquilo que era natural, não, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Jesus olhava para o céu, Jesus orava, Jesus buscava o Pai, Jesus entregava ao Pai o seu Espírito. Se você olhar para a perseguição, se você olhar para a afronta, se você olhar para o problema, isso vai deixar o medo no teu coração, vai fortalecer e vai te abater, vai te destruir. Mas se você olhar para Deus, você vai ver os céus abertos e você vai ver o socorro de Deus na tua vida. A palavra de Deus diz que pela fé Jesus desprezou toda a afronta. E ele olhou para a alegria, ele olhou para a recompensa. Ele olhou não por aquele momento que era passageiro, era intenso, mas era passageiro. Jesus olhou para a recompensa de hoje estar à destra de Deus, de hoje ter um lugar de honra, porque ele venceu em todas as coisas e ele está como nosso advogado e ele está como nosso intercessor. E aí diz, né, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O que Jesus fez? O qual, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Suporte. É só um momento. Se você enfrentar, se você olhar para Deus, se você receber o escape, você vai vencer. E quando você vencer, você vai se alegrar. E você vai dizer, valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena permanecer em Deus. Coloca aqui nos comentários. Sempre vale a pena perseverar. Deus tem para nós a alegria da vitória. Amém? Então, momentos de angústia, olhe para Jesus. Aprenda com Jesus. Vá para a oração. Ande por fé. Não coloque os teus olhos na afronta, mas olhe para o céu, da onde virá o teu socorro. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado, Pai. A tua palavra diz, entremos, pois, com confiança diante do trono da graça de Deus. Na tua presença, nesse trono maravilhoso, nós temos livre acesso, porque nós temos um mediador, Jesus Cristo, aquele que veio para unir os homens a Deus, aquele que veio reconciliar os homens para com Deus, para que hoje nós tenhamos paz com Deus, e esta paz com Deus, sejamos pacificadores entre os homens, e tenhamos paz uns para com os outros. Oh Jesus, eu oro agora, eu intercedo agora, juntamente com o Senhor, por essa pessoa que está passando por uma angústia intensa, essa angústia profunda, essa pessoa que acha que é o seu fim, acha que é a sua morte, essa pessoa que não vê uma saída, mas veio esta palavra dizendo que a tentação não seria maior do que as nossas forças. Eu digo, seja fortalecido agora. Eu digo, seja socorrido agora. Eu digo, tire os teus olhos do problema da destruição e faça como Jesus. Olhe para os céus, veja os céus abertos e entregue-se à soberania de Deus, porque Deus vai te conduzir em triunfo e em vitória. Senhor, abençoa, Pai, o coração, a vida, a mente, os olhos desta pessoa, Pai. Liberta esta pessoa, Pai, de toda e qualquer crise, distúrbio, de ansiedade. Socorre, Pai, esta pessoa, que nem os tratamentos médicos, nem os medicamentos não têm resolvido. Como o Senhor curou aquela mulher de hemorragia, onde os médicos não puderam resolver o problema.
O Senhor o resolveu. O Senhor pode resolver a situação desta pessoa. Eu determino essa pessoa abençoada. Eu determino essa pessoa curada. Eu determino essa pessoa livre deste mal. Em o nome do Senhor Jesus. E você diga, eu recebo. E eu te agradeço, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você que participou até aqui do devocional, que anotou todas as referências, que orou junto, coloca aqui nos comentários. A luta não é maior do que as minhas forças. A tribulação não é maior do que as minhas forças. Confesse, maior é o meu Deus, aquele que está em mim. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço apertado, irmã Dani. Curte, compartilha, envia essa mensagem para alguém que está precisando e vamos propagar o reino de Deus. Fica na paz, em nome de Jesus.